Shalom, shalom, lekulam. Vamos voltar ao nosso estudo do Talmud, Masechet Sanedrin, 11º capítulo, 107, Amud B, Kol Israel. Vamos voltar àquela máxima do Talmud. Sempre a mão esquerda deve repelir e a mão direita aproximar. Mesmo quando precisar repelir um indivíduo, a pessoa não deve rejeitá-lo completamente. É preciso manter sempre aberta a possibilidade de reconciliação. Vimos o caso de Elishá e seu auxiliar Gehazi. Agora vamos ver o caso de Yeshu. Quem é Yeshu? Yeshu, o cristão. Por que o termo o cristão? Na verdade, ele não era cristão. O termo cristão nem existia, mas é uma forma de se identificar quem era Yeshu. Ou seja, é o personagem que foi usado pelos romanos como sendo uma divindade e com poderes de salvar os seres humanos. Isso consta no Talmud, a história dele, e nós vamos estudá-lo agora. Eu, como Ben-Noach, me sinto no dever, na obrigação de falar sobre esse personagem, ok? E também o Talmud não passa a mão na cabeça de quem erra. O mestre de Yeshu errou, porque ele não, assim como Elishá, o profeta Eliseu, errou por empurrar com as duas mãos, retirando a possibilidade de conciliação com Gehazi. Aqui, a Guemará correlaciona a atitude de Elishá, do profeta Eliseu, com o mestre de Yeshu. O nome do mestre era Yehoshua ben Perachiah, que também repeliu Yeshu com as duas mãos. Vamos para o relato. A Guemará pergunta: todo o trecho a seguir, até desviou Israel do seu caminho, tinha sido eliminado pela censura e foi reincorporado ao texto do Talmud, Risronot Hashas. A partir de 1512, todos os escritos judaicos precisaram passar pelo crivo da censura da Igreja Católica, objetivando impedir a disseminação, tanto de pontos de vista que contradissessem o cristianismo, quanto de escritos que violassem a dignidade cristã. Como o Talmud foi considerado uma obra problemática, em 1553 a Igreja determinou a sua queima. Vários Talmudim foram queimados. 2 anos depois, os Sidurim. Primeiro os Talmudim. Sim, Talmud é singular. Talmudim, plural. Depois, mesma coisa de Sidur, Sidurim. Os Sidurim, que é os livros de reza, foram também queimados. Os judeus não se calaram e, depois de incontáveis solicitações e subornos, receberam autorização para imprimir os livros do Talmud, com omissões definidas por um comitê de censura composto por 4 estudiosos cristãos e 2 judeus convertidos. Em 1848,
a obrigação de censura prévia foi abolida em todos os países europeus e em 1905 também na Rússia. Ao longo dos anos, vários livros foram publicados, corrigindo todas as distorções. O mais famoso deles é o Hisronot Hashas. Em que ocorrência Yehoshua ben Perachia esteve envolvido? Esse era o mestre do mentor. Na verdade, o mentor não foi nem o Yeshu. O Yeshu era um discípulo de Yehoshua ben Perachia. Depois Roma pegou essa história e vários elementos aqui desse tratado, do Tratado Sanhedrin, incorporou muitas coisas do judaísmo para formar a sua filosofia, a qual chamamos de cristã. A Guemará responde, mas o relato é assim, a Guemará responde: quando o rei Yanai passou a matar os sábios, Yehoshua ben Perachia e Yeshu, seu discípulo, foram para Alexandria, no Egito. Alexandria, no Egito. Esse nome dessa cidade levou o nome de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, por isso Alexandria. Ele conquistou o mundo inteiro na época de suas guerras. Então ficou o nome Alexandria. Então, Yehoshua ben Perachia e Yeshu, seu discípulo, foram para Alexandria. Os sábios estavam sendo mortos, então, para salvar suas vidas, foram para Alexandria, no Egito. Quando o rei Yanai fez pazes com os sábios, Shimon ben Shatar mandou a seguinte mensagem para ele, para Yehoshua ben Perachia: de mim, Jerusalém, a cidade santa, para ti, Alexandria do Egito. A minha irmã, o meu marido, encontra-se no teu meio. A minha irmã, o meu marido, encontra-se no teu meio. Presta atenção nos termos que são usados aqui, porque às vezes, como a mensagem antes demorava a chegar porque era através de cavalo, o correio era bem rudimentar, e tinha aqueles que ficavam no caminho para roubar as mensagens para ver se tinha alguma coisa, alguma menção de algum tesouro, dinheiro escondido, alguma coisa, mensagens que envolvessem guerras, enfim, coisas de Estado, questões seguras de Estado, enfim. Então tinha que criptografar a carta para que quem roubasse não soubesse qual o conteúdo. Então vem nesses termos. E eu estou sentado e deslocado. O líder dos sábios de Israel está fora da nação e Jerusalém demanda o seu retorno. Pois bem, Yehoshua ben Perachia, entendendo a mensagem, ou seja, ele sabia o que significava que havia sido feito paz e que era para ele retornar. Levantou-se, pôs a caminho e, na jornada para Jerusalém, que é Jerusalém, acabou chegando em uma determinada estalagem, onde o trataram com grande honra. Ele disse: como é bela essa pousada! E Yeshu, o seu discípulo, que foi usado como um deus pela Igreja Católica, pelo cristianismo, ele foi usado para a saga que conhecemos. Usaram vários elementos que não precisou,
a mitzvah de uvro, o contato de um homem com uma mulher para poder multiplicar-se, e que veio sobre uma determinada mulher um espírito, e sem precisar que houvesse a conjunção carnal, colocando a conjunção carnal como algo não santo, enfim, criou-se toda uma história onde entrou elementos da filosofia greco-romana. E hoje essa saga prende muitas pessoas. E este, seu discípulo, disse-lhe, voltou-se para o seu mestre e disse-lhe: mas, meu mestre, os olhos dela, da esposa do estalajadeiro, são terutote, estreitos. E Yehoshua ben Perachia retrucou-lhe: Inico, nisso tu te envolves? Tens o costume de avaliar a aparência de uma mulher casada? Ele produziu então 400 chofarote e baniu-o. Por diversas vezes Yeshu, o discípulo de Perachia, prostrou-se diversas vezes, olha só o termo, diversas vezes, olha só, diversas vezes, e Yeshu prostrou-se em forma de humilhação diante de Yehoshua ben Perachia e disse-lhe: aceita o nosso arrependimento. E Yehoshua ben Perachia não lhe deu atenção. Certo dia, quando Yehoshua ben Perachia, o mestre de Yeshu, as pessoas falam Yeshua, não é Yeshua, é Yeshu, quem está falando assim está errado, o nome dele era Yeshu Notzri. Yeshu Notzri. Quando Yehoshua, o seu mestre, Yehoshua ben Perachia, recitava o Shema Israel, e Yeshu prostrou-se diante dele e repetiu a sua solicitação de súplica, pedindo perdão por aquela expressão de ter feito aquela colocação infeliz com aquela mulher casada. E Yehoshua ben Perachia, pretendendo aceitar o seu pedido, ele até disse: hoje eu acho que eu vou falar com ele, né? Hoje eu acho que eu vou falar com ele, ele já se humilhou demais. Pensou, né? Sinalizou-lhe com a mão, com a sua mão, para que aguardasse até a conclusão da reza, do Shema Israel, a reza importante, que o Tratado de Berachot diz que se um rei, né, um rei ímpio aparecer, você tem que parar, Shema Israel. Porque ele não sabe a grandeza do Shema. O Tratado de Berachot diz que pela sua vida, por questões de pikuach nefesh, para manter sua vida, porque desobedecer ou fazer pouco caso da realeza, a penalidade é pena de morte. Mas se for um rei de Israel, você não pode parar o Shema. O Tratado de Berachot diz: você não pode parar o Shema para atender, porque o rei de Israel, ele conhece que o Shema, a reza, ele sabe as alachot que não se pode parar para atender uma pessoa, deixar o Criador para atender uma pessoa. Então agiu assim o mestre, Yehoshua ben Perachia, o mestre de Yeshu. Mas Yeshu não entendeu o sinal. Ele pensou: Yehoshua ben Perachia está me repelindo novamente. Então ele saiu da frente de Yehoshua ben Perachia
pôs um tijolo em pé para servir de ídolo e curvou-se diante dele. E Yehoshua ben Perachiá disse: arrependa-te. Como? Ele já tinha tentado de todo jeito e foi empurrado com as duas mãos. A questão aqui é, a Torá diz, nós vemos em Yom Kippur que a pessoa tem que pedir desculpa ao seu semelhante pelas afrontas, pelas coisas que machucou o seu colega, porque senão ela não tem perdão do divino. O divino diz primeiro, vá lá, concilia-te com o teu próximo e vem aqui que eu te perdoo, Yom Kippur. Essa é a máxima do Yom Kippur. E nós vemos que um convertido chegou diante do Rabi Shammai e disse: eu quero que você me ensine a Torá todinha enquanto eu suportar ficar em pé sobre o meu pé, uma perna só. Aí o Rabi expulsou. Saia da minha frente. Como é que você vem com uma coisa dessa? Você quer? Sai da minha frente. Empurrou com as duas mãos. E aí ele foi até o Rabi Hillel, que era um homem manso, piedoso. E Hillel disse para ele: olha, meu filho, toda a Torá, eu sei que você está numa perna só, mas eu vou dizer rapidinho. Toda a Torá é amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a Torá. E aquela pessoa converteu-se. Hillel fez a conversão dela. E o que a gente aprende a partir daí é que tem posturas que são muito duras, não é só uma vez, duas, não, são empurrando com as duas mãos, relegando a pessoa sabe, não ter uma outra chance, não tendo mais como conciliar. Então aconteceu isso com essa postura do Yehoshua ben Perachiá. Ele deveria ter parado o Shema, uma vez que já tinha um precedente de várias vezes, se fosse uma única vez, que Yeshua tivesse vindo suplicar por perdão. Talvez que ele dissesse: não vou parar o Shema por causa disso. Né? Mas já tinha sido várias vezes, até ele concluiu que aquele sinal era um sinal negativo. E quando o Yeshua foi adorar ídolos, ele disse: arrepende-te. E Yeshua respondeu-lhe: essa é a tradição que eu recebi de ti, meu mestre. A quem peca e faz as massas pecarem, não é dada a chance de se arrepender. E o mestre disse: Yeshua fez feitiçaria, incitou os judeus a se envolverem em idolatria e desviou Israel do seu caminho. Depreende-se desse relato que se não tivesse sido desesperançado por Yehoshua ben Perachiá de obter expiação, Yeshua não teria tomado o caminho do mal. Então veja quanta coisa poderia ter sido evitada, porque no futuro isso acabaria em pogroms, acabaria porque a filosofia se embasou em elementos deste tratado e elemento misturado com elementos greco-romanos, o paganismo e a ideia de um Deus humano, a qual a Torá abomina. Tudo isso poderia ter sido evitado se Yehoshua ben Perachiá não o tivesse empurrado com as duas mãos, com tanta veemência, com tanta gevurá, com tanta severidade. E olhe que o povo judeu sofreu muito por isso, com pogroms, com a cruzada, Inquisição católica, livros sagrados sendo queimados e até a própria Shoah, que nós sabemos que havia um alinhamento entre o cristianismo papal
e a besta nazista e fascista, tanto na Alemanha como na Itália. Então veja como posições de um grande homem como este deveriam ser mais acauteladas. Então que aprendamos a partir daqui. É o que eu deixo aqui a partir desse relato para que nós meditemos e comecemos a fazer a vontade do divino e não afastar as pessoas como nós temos visto hoje. É o que mais se vê, é afastar as pessoas. E com as duas mãos, e às vezes até com os pés, como se vê em alguns casos. Com muita dureza, arrogância, desprezo com as pessoas. Então, esse Shu, possamos meditar um pouco em nossas posições e sermos pessoas melhores. E não seguir esses exemplos que estão bem perto, bem próximo, a um palmo do nosso nariz.